Opa! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Malaquias, esse é o Projeto Malaquias e hoje nós vamos falar de crise do INSS. O que acontece se ele falir? Como é que fica? Como é que ficam os velhinhos? Como é que fica você daqui 20 anos, 30 anos? Como que vai ficar essa situação? Mas antes da gente ir para o assunto principal, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus 10 mil amigos mais próximos, de curtir, comentar. Comenta aí se a sua avó, seu avô, algum conhecido recebe a aposentadoria do INSS e já estão descontando as coisas, se já está tendo problema. Porque eu vou falar a verdade. Para você que tem menos de 35 anos, o INSS não vai existir. Esqueça. Como que funciona o regime do INSS hoje em dia? Antes, quando eu era mais novo, eu pensava que o INSS era assim: você está trabalhando registrado, descontam de você uma porcentagem todo mês, e essa porcentagem que é descontada, ela vai ficar num fundo para quando você ficar mais velho, você poder acessar esse fundo e receber esse valor. Mas não é assim que funciona. Como é que o INSS está funcionando hoje em dia? Os trabalhadores que estão trabalhando agora são os trabalhadores que contribuem, que têm uma parte do salário retirada, né, para contribuir com o INSS, e esse dinheiro que eles contribuem nesse mês é o que paga esse mês das aposentadorias, esse mês dos benefícios de quem precisa. Ou seja, nós estamos sujeitos a uma, como que eu posso dizer assim, a um problema na pirâmide etária, um problema na pirâmide demográfica. Por quê? Porque quando você tem esse modelo onde quem trabalha paga quem está aposentado, você precisa que tenha mais gente trabalhando do que gente usufruindo do benefício. Nesse esquema, você precisa de um país com muitos jovens, com muita gente em idade ativa para trabalhar. Coisa que no Brasil nós tivemos um avanço, tivemos um crescimento demográfico dos anos 80 para cá, mas esse avanço agora acabou, esse avanço já era. A tendência demográfica daqui para frente é diminuir cada vez mais a quantidade de filhos por casal, que a gente precisaria só para repor a população de 2,1 filhos por casal só para repor a população. E eu não sei ao redor da sua comunidade, aí, na sua cidade, como é que tá. Mas a gente vê os casais hoje em dia tendo cada vez menos filhos. Se tem menos filhos hoje, quem que vai pagar a aposentadoria dos velhinhos daqui 30 anos? E daqui 30 anos eu já vou estar na idade de aposentar, praticamente. Daqui 30 anos você também, talvez. Se a gente não vai ter gente jovem trabalhando em quantidade suficiente para pagar quem está recebendo o benefício, como que vai ser esse INSS? Eu não sei qual é a resposta. Muito provavelmente ninguém no Brasil tem uma resposta certa para isso agora já, e mesmo que tenha, é muito difícil de você implementar esse tipo de coisa, esse tipo de política, porque o INSS basicamente é uma instituição intocável, ninguém quer mexer com isso. E se ninguém quer mexer, como é que vai corrigir, como é que vai ajustar? É uma questão muito difícil. E se você contribui todo mês no INSS e está contando com isso para sua velhice, eu vou te dizer uma coisa: pode ser que não tenha INSS para você lá no final. Só para complementar aquela parte, né, que eu falei de 2,1 filhos por casal para manter a população, o meu técnico aqui acabou de passar a informação de que hoje em dia a taxa de fecundidade do Brasil está em 1,57 filhos por casal. Então pense bem, está muito abaixo da taxa de reposição. Quando um país tem a taxa abaixo da reposição, o que vai acontecer? Esse país vai começar a diminuir. Vai morrer mais gente do que vai nascer. E aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no Japão, por exemplo, que é um país muito idoso, com muita gente mais velha, muita gente precisando de benefícios e poucos jovens trabalhando e poucas crianças nascendo. E aí você vê nessa curva demográfica que é muito difícil de você reverter essa tendência, porque é uma tendência que é de grandes números, né? Pense, 220 milhões de habitantes no Brasil e está com a taxa média de 1,5, 1,57 filho por casal. Como que você vai reverter? Você vai incentivar o povo a ter mais filho e tudo mais? E mesmo que se faça esse tipo de política, leva décadas para isso surtir efeito. Então, mesmo que hoje em dia o governo começasse a incentivar os casais a ter mais filho, levaria 20, 30 anos para isso ser corrigido. Vê a política do filho único na China, essa política hoje já está dando problemas, porque a China já não vai ser o maior país do mundo. A Índia já passou a China em quantidade de habitantes e a Índia vai continuar crescendo enquanto a China vai diminuir, porque lá, por causa da política de filho único, acabou influenciando em muito a questão da reprodução da população. Então,
o pessoal lá prefere muito mais manter, né? Tipo, com um filho só, muito mais tranquilo. E agora que o governo liberou para todo mundo ter mais filho, agora já fica mais difícil, porque a sociedade já aprendeu, a sociedade já se ajustou a isso. E dificilmente você vai conseguir fazer uma população nova do nada. Precisa de muito recurso, de muito incentivo e de muitos anos para isso acontecer. Aproveitando para explicar, né? O que é o INSS? INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Mas aí você me diz assim, mas o que é seguro social? Seguro social é uma instituição que foi pensada, que começou lá no século XIX com Otto von Bismarck. Ele foi o primeiro a instituir leis para que garantissem a, a garantia de pessoas que ficassem doentes, de pessoas que tivessem problemas para trabalhar. Ele foi o primeiro a instituir esse tipo de lei. E aí o que acontece? Nesse incentivo dessas leis, acabaram que os outros países, os outros governos foram vendo que era uma coisa boa, porque realmente é uma ideia boa, né? Você ajudar quem está precisando. Só que tudo isso tem que ser muito bem calculado, né? Porque na época era muito trabalhador para poucas pessoas colhendo benefício. E quando você chegava, né, na idade que não podia mais trabalhar, que você ia precisar da Seguridade Social, você estaria coberto, né, pelo Seguro Social. E por que eles chamavam de coberto? Porque quando o provedor da casa tinha problema de saúde, ou ele chegava a falecer, a família era despejada, era jogada na rua. Então essa família ficava descoberta, né? Não tinha um teto sobre a sua cabeça. E aí, quando eles tinham o seguro social, que todo mundo teria que contribuir um pouco para ajudar essas pessoas, né, que teriam algum problema, que teria problema de doença, alguma coisa, para essas pessoas, quando passassem a necessidade, elas continuarem cobertas, né, continuarem tendo um teto sobre a cabeça delas. Então a iniciativa, ela é muito boa, são coisas muito boas que foram proporcionadas, mas hoje em dia pela execução e pela curva demográfica, vai ser muito difícil de manter isso para a população no futuro. Então, se você pensa que daqui 20 anos, 30 anos você vai ter INSS, pode ser que tenha, mas pode ser também que você receba menos de meio salário, pode ser que não receba, pode ser que tenha quebrado até lá. Quem vai saber? Eu não confio. Eu tenho 31 anos e não confio a minha aposentadoria, a minha velhice, para uma instituição que eu não sei se vai existir daqui 30 anos. Então, do mesmo jeito, eu recomendo para você. Comece a pensar, comece a guardar um dinheirinho, porque na velhice é quando você mais vai precisar dos recursos e talvez ele não esteja lá para você. Como que está a curva demográfica hoje, né? Hoje no Brasil nós temos 23 milhões de aposentados. E desses aposentados a gente tem 47 milhões de trabalhadores. Isso registrado, né? Com carteira registrada. Aí nisso você já vê, 23 para 47 dá 2,1 aproximadamente. Então nós estamos hoje com 2,1 trabalhador para cada aposentado, para cada beneficiado pelo seguro, né? Pela aposentadoria. Aí se você pensa que hoje em dia já está bem curto, como que no futuro que vai ter menos jovem, menos pessoas em idade de trabalhar, vai sustentar mais idosos, né? Não tem como. Então é melhor que você comece a pensar sobre isso para que você não caia na necessidade de estar precisando disso no seu futuro e não ter. Algumas coisas que poderiam ser feitas, né, para melhorar isso aí. A gente teve uma crise agora, recentemente, de vários descontos de dinheiro que sumiu. Você, além de estar precisando de dinheiro quando aposentado, pode ser ainda que o pessoal esteja passando a mão no seu dinheiro sem você saber. E aí fica tudo muito difícil, né? É muito melhor que você comece a se preparar, comece a poupar, guardar o seu dinheiro, coisas que eu falo aqui nesse canal. Vou deixar aqui um vídeo sobre orçamento pessoal para você conseguir organizar aí o seu orçamento, conseguir economizar um dinheiro, porque quando você estiver velhinho, você vai precisar. Espero que eu tenha conseguido explicar para você de uma forma legal, uma forma que dá para entender, porque muitas vezes a gente é pego pela ingenuidade, pela inocência de achar que uma instituição que existe há alguns anos ainda vai continuar existindo. E eu não sei se vai. Então, eu deixo aqui os meus anseios, os meus medos, para que você pense um pouco, reflita um pouco sobre se isso não vai afetar sua vida lá no futuro.
Porque eu, sinceramente, tenho medo do Felipe do futuro passar um apuro tão grande porque eu aqui no presente não fiz nada para melhorar minha vida no futuro. Então pense bem sobre isso, acompanhe os outros vídeos no canal falando sobre economia, sobre como fazer mais dinheiro, como guardar dinheiro, como poupar, porque tudo isso vai ser muito importante para você, vai ser muito legal que você esteja acompanhando esses conteúdos, porque ninguém perde por guardar dinheiro, ninguém perde por ter uma reservinha. Muito pelo contrário, você só tem a ganhar, só tem a melhorar a sua vida, tendo uma reservinha, tendo dinheiro guardado, para você conseguir aproveitar mais a vida. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e acompanhe a gente nos outros canais. Prosa de Compadre, Geoprosa, acompanhe aí as nossas outras iniciativas. Em breve a gente vai estar em estúdio novo. Valeu, muito obrigado.